Nossa, ô, que coisa linda, vem cá, meu. Não, não. Fala, meus players! SG7 Moon aqui e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho muito carinho. A Lidiane, ela veio como minha convidada especial de hoje para mostrar para vocês sobre um tema importantíssimo. Mas se apresenta aí primeiro. Oi, gente, eu sou a Lídia. A gente vem mostrar pra vocês o que vocês, homens, não devem fazer com a gente na balada. Aí, ó. Perfeito, né? E a cena que vocês acabaram de ver é uma cena que acontece muito, eu já vi bastante por aí, principalmente de caras bêbados, descalibrados, que já chegam puxando a pessoa pela balada, sem ao menos conhecer, sem ao menos dar um oi. E é uma cena que eu vi no meu último bootcamp, quando eu dei treinamento lá em Floripa, cara. Um cara totalmente bêbado, descalibrado, já chegava agarrando as mulheres pelo pescoço. Cara, era triste ver isso, de verdade. É chato, né? Tipo, é meio que inconveniente, a gente não gosta. A gente gosta que a gente chame atenção, mas a gente não gosta que você puxe. Chega com calma, que tudo acontece. Exatamente. E por isso, Lid, eu até queria te perguntar, né? Pra você, já aconteceu esse tipo de coisa na balada, de o cara chegar tocando em você de forma, agressiva? Aí já aconteceu muito aqui nas baladas de São Paulo. E assim, não é porque a gente não dá liberdade pra isso, entendeu? Tem que ir com calma, né, pelo Mas menos. sim, já aconteceu várias vezes comigo aqui. Sempre o cara, tipo, vai passar a mão na bunda da pessoa. Não é assim. Chega com... E aí, gata? Como foi o final de semana? Tipo isso. Bom, melhor isso, de verdade, melhor você fazer isso do que você chegar puxando a mulher, do que você, cara, chegar abraçando ela sem ao menos ter se apresentado pra ela, tá? Mas o tema de hoje aqui é sobre fisicalidade. E essa questão da fisicalidade eu quero trazer porque ela é muito importante, principalmente desde o começo da interação até você conseguir avançar cada vez mais para o teu objetivo. Que seja para um beijo, que seja para você ter um date, um relacionamento, enfim. Por que eu tô gravando esse vídeo pra vocês hoje, meus players? Porque a fisicalidade, ela é uma coisa natural da interação humana. Ela é uma coisa que consiste em toda a interação, seja com homem, com mulher, seja entre as mulheres, seja com os homens também. Então eu trago aqui, na verdade, uma fisicalidade que é diferente de escalação física, de escalação sexual. Tá? A fisicalidade, ele tem que consistir em toda a interação com todo mundo, seja com um homem, seja com uma mulher. Tá? Então imagina, por exemplo, a cena em que você está com teu brother. Você vai lá, cumprimenta ele, dá um abraço, você já está sendo uma pessoa física. Isso é natural. E até mesmo com as amigas, principalmente com as amigas. Então, por exemplo, você vai lá cumprimentar ela, você vai lá dar um beijinho, um abraço. Isso é a fisicalidade natural do ser humano, tá? É diferente daquela fisicalidade em que você vai construindo a tensão sexual. Então eu trouxe ela aqui para dar algumas dicas, principalmente do que vocês, como fazer, né? Como vocês devem ser físicos com a mulher, sem ser caras escrotos, sem ser pessoas agressivas, e como não fazer também, né, para você entender essa questão da calibragem, perfeito? Então, antes de mais nada, antes das dicas, antes de começar, eu primeiro quero até fazer uma pergunta para você, Lid, né? Por que a fisicalidade ela é importante? Então, na verdade, a minha pergunta para você seria, durante uma interação, quando você está com um homem, imaginando que vocês ficaram meia hora, uma hora conversando, e ele não te tocou em momento nenhum, ele vai avançar pro beijo, de repente. Como é que você sente? O que você pensa sobre isso? Não é assim, a gente tem que ter pelo menos... Conversar mais um pouco, se sentir mais à vontade comigo. A partir do momento que você vem interagir comigo e eu vou me sentir à vontade, você vai me ver gesticulando, você vai me ver conversando. E eu vou te deixar um pouco mais próximo de mim e você pode fazer isso. Mas se não tiver essa um pouco mais de intimidade... Eu acho que vai ser... Mais proximidade, assim, né? Vai ser um não bem rápido. Não, agora não, calma, vamos conversar aí, mais. Ó. Isso. Exato. Então você concorda que também é importante. Antes de o cara aproximar pro beijo, precisa de um pouco mais de proximidade, Sim, um pouco de toque, né? Não é aquela coisa agressiva que você já vai pegando na cintura, já vai puxando ela, não. Tem toda uma maneira de você fazer isso e é exatamente para isso que eu trouxe ela aqui para demonstrar para vocês. Perfeito, meus players? E outro ponto também importante para vocês considerarem é que não é só porque vocês criaram esse contexto, que vocês estão sendo físicos,
que ele vai garantir o beijo, tá bom, meus players? Porque o beijo, ele consiste de vários fatores para você conseguir ele. Mas a fiscalidade é uma coisa que vai te ajudar, vai aumentar suas chances. Então, meus players, sempre lembrando que a calibragem é extremamente importante, tá bom? Você entender, depois do que você fez, qual que é a reação dela, e a partir disso você tomar uma ação calibrada, certo? Então, primeiro contexto que eu vou passar aqui é da abordagem. Imagina que ela tá de costas assim, tá conversando com as amigas pra cá. Tem muito cara, o que você não deve fazer, tá? Tem muito cara que já chega tipo, opa, tudo bem, já chega puxando de uma forma até que agressiva ou usa muita força. Não, cara. Nessa hora de você ser físico, você precisa ter um toque mais suave, não é pra ser agressivo. Então, por exemplo, ela tá de costas, você só vai chamar uma atençãozinha pra ela, no sentido de, opa, licença. Ela vira, aí você já posiciona teu corpo pra falar de alguma forma mais tranquila e suave, sem estar invadindo o espaço físico dela, porque isso causa um desconforto, principalmente quando você é um desconhecido, certo? Então você vai lá, chega de forma suave, né, chama a atenção dela, ela vai virar, você já conversa, você se posiciona e durante a interação você pode ir se posicionando para começar a virar ela para você também. Perfeito? Primeira dica. Isso vale também quando ela estiver andando. Por exemplo, ela está andando na balada, você simplesmente vai lá e chama a atenção dela, certo? Então quando ela estiver andando, um toque suave no ombro, sem ficar pegando assim forte, sem ficar puxando o braço. Não, simplesmente para você chamarem uma atençãozinha. Principalmente na rua, que é um lugar onde as pessoas não estão esperando serem abordadas. São Paulo, Brasil, que é mega perigoso e as pessoas já ficam mais com a barreira levantada. Em relação a isso, você tem que ser muito calibrado. O segundo aspecto da fiscalidade é quando você vai cumprimentar a mulher, tá? O que acontece com pessoas, homens que não estão acostumados a serem pessoas físicas, né? Eles acabam cumprimentando tipo, oi, tudo bem? Aí vai lá, aí se afasta e fica longe, totalmente. Ele nem ao menos teve a chance de aproximar um pouco mais, né, o corpo dele com o dela. Tá? Isso é um erro de muitos caras. Um jeito assim mais calibrado que eu faço, tá? Então tudo que eu passo aqui é a forma como eu faço. É você chegar, opa, tudo bem, prazer, como é que você tá? Então você acabou de conhecer a mina, se for uma pessoa totalmente desconhecida e você tem um pouco mais de receio em abraçar, você pode simplesmente cumprimentar tocando no ombro. Tudo bem? Porque você já está criando o primeiro passo da fiscalidade. E vocês perceberam que ela tocou também a mão dela aqui na região da minha costela, certo? Ou seja, ela já foi recíproca. Então vocês observarem esses sinais é importante também. Agora, se você já tem um pouco mais de intimidade, um pouco mais de conforto com ela, por exemplo, é uma amiga, aí você já chega dando um abraço. E aí, Lid, tudo bem? Como é que você tá? Entenderam? E agora, essa terceira etapa é mais durante a interação, quando você já se apresentou, você já conversou com ela, já tá rolando um papo maneiro, tá? E você ainda não tocou. Existe uma região considerada neutra, tá? Tanto entre homens e mulheres. E isso vem de um estudo que fala, por exemplo, que os homens falaram que onde eles não se sentem incomodados em desconhecidos tocarem nele, é essa região aqui, ó, do braço. E nas mulheres era entre o braço e o cotovelo. Ou seja, a zona comum entre os dois é essa região. E essa região é onde você pode começar a tocar a pessoa, né, a mulher, para ela não se sentir desconfortável e ela se acostumando com o seu toque. Então seria um pouco assim, durante a interação, a gente está conversando sobre alguma coisa e de repente começa a rir, aí você já faz um toque assim, aí afasta. Vocês perceberam que é diferente de você chegar e pegar no ombro dela, vou fazer até com a mão direita, pegar no ombro dela e, tipo, botar força. Não. É pra você chegar de uma forma suave, tranquila e calma, tá? Ela tá aqui conversando com você, a gente começa a dar umas gargalhadas e rir, você, tipo, até vai, solta, de uma forma, assim, suave, perfeito? É a mesma coisa também na região do braço, tá? Você pode ir tocando nessa região aqui, na mulher, enquanto conversa com ela, sempre calibrando. Então, por exemplo, a gente está conversando. Num contexto que ela vai permitir, que ela se sente confortável. Por exemplo, tá conversando e tal, você toca no braço e tal. Ela não fez nada, né? Ela não te deu sinais negativos. O que seria, por exemplo, ela te dar um sinal negativo em relação a isso? Ou seja, ela se sentir desconfortável. Exatamente. Então, por exemplo, sinal negativo. Tipo, tá conversando e tal, aí você pega assim na mão, aí você já viu que ela deu uma recuadinha.
entende? Então se a pessoa, a mulher, ela não se sente ainda confortável com seus toques, ou ela é uma pessoa que não tem esse conforto ainda, com qualquer pessoa que seja, ela vai dar uma recuada, ou ela vai meio que tirar o braço porque ela não tá querendo aquele toque naquele momento, ou porque ela realmente é uma pessoa assim. Perfeito? Então vocês precisam dessa calibragem. Então o terceiro contexto é quando você já tem mais intimidade com ela. Pode ser uma amiga, principalmente com as amigas, tá? Como eu falei, fisicalidade não é somente com as mulheres que você quer ficar. É com todo mundo, com todas as mulheres, suas amigas, com os homens também, tá? Então o que eu uso muito? Principalmente em ambiente de balada, quando tá muito agitado, tô conversando, a gente tá conversando em grupo e tal, e a gente tá rindo, ela fala alguma coisa, eu falo também, a gente ri juntos, eu falo, meu, você é muito fofa, sabe? Isso já é uma fisicalidade, é uma coisa mais próxima, sabe? De amizade, você pode usar isso também com suas amigas e com mulheres que você já criou mais intimidade, perfeito? E não é chegar, tipo, abraçando e puxando assim, não. É uma coisa que você já demonstra que vai abraçar ela e ela também já entendeu isso, automaticamente ela vai te abraçar. Perfeito, meus players? Então, a fisicalidade ela é importante durante toda a interação, você usar álibis também para começar a ser mais físico. Por exemplo, a questão da tatuagem, falar, nossa, pô, que tatuagem maneira, hein? Já começa a usar uma forma também de tocar nela. Mas assim, não é tocar e puxar ou apertar ela de forma agressiva, mas simplesmente um toque leve, aí você solta. Também não ser um cara chato, sabe? Aquele cara que fica incomodando. É o típico cara que fica assim o tempo todo na mina. A mina, você tá assim, 10 minutos o cara fica assim, a mina tá querendo sair, o cara ainda continua, cara. Isso é horrível, é péssimo. As minas não gostam, não é mesmo? Não. Principalmente quando ela não está interessada, né? E essa questão de você não ficar muito tempo tem muito a ver também com push and pull, por exemplo. Tá? Você fica abraçado, fica muito tempo, você não está gerando aquela montanha russa de emoções. Tá? Você, por exemplo, tá um tempo abraçado, você mesmo solta para ela sentir um pouquinho, tipo, opa, o que aconteceu? Perfeito? Então, meus players, para finalizar aqui, novamente, importantíssimo vocês entenderem a calibragem, tá bom? O ser humano é muito diferente um do outro, as mulheres são muito diferentes, então tem mulher que vai se sentir mais confortável com um certo tipo de toque, tem mulher que não, então vocês têm que ver a reação dela para depois saber o que vocês vão fazer, perfeito? Então isso é importante. E entenda o contexto que você tá bom? Por exemplo, o contexto de balada é totalmente diferente de um contexto de trabalho, de um contexto na rua, qualquer outro contexto, por exemplo, de carnaval. São contextos muito diferentes. Você tem que entender o ambiente que você está, as pessoas que você está também, para saber como aplicar a fisicalidade. Então, só para revisar, meus players, tá bom? Fisicalidade, ele não é escalação sexual, não é para construir sexualidade, mas é para vocês aplicarem isso com todo mundo, principalmente para vocês começarem a se sentir mais confortáveis com os toques dos seus amigos, das suas amigas, das próprias mulheres, porque no momento que você se sente mais confortável com a fisicalidade, elas vão se sentir mais confortáveis também, não é mesmo? Com certeza. Exato, então lembre-se disso, isso vai ajudar vocês, principalmente a se tornarem pessoas mais sociáveis, a criarem mais conforto com as pessoas. Então, meus players, se vocês gostaram, senta o like aí. Se você não gostou, então senta o like também, vai, que vai ajudar a gente. Compartilha com seus amigos, bota nos comentários suas dúvidas e o que você achou também, se você quer saber mais. A gente passa de forma mais aprofundada sobre isso nos nossos treinamentos presenciais, mas principalmente no método Gambit. Perfeito, meus players? Lá a gente tem um módulo inteiro sobre comunicação não verbal, que é muito importante, e uma parte desse módulo é sobre escalação física e também sobre construção de tensão sexual. Se você está cansado de não conseguir ficar próximo das minas, de não conseguir nem ao menos tocar nela porque você tem medo, sente essa ansiedade, então, cara, acessa o link aí do Método Gambit, dá uma olhadinha aí e vamos lá, meus players, vai. Vamos sair dessa vida e vamos começar a ter resultados, porque eu quero isso pra vocês, meus players, perfeito? Então, abraços. Beijos, obrigada.